A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Início do capítulo 9, do versículo 1 ao 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, Jesus disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram. Mais uma vez, nós encontramos aqui este relato de Jesus entrando numa barca e atravessando o mar da Galileia para outra margem até chegar a uma das cidades do outro lado. Então esse início já diz para nós, através da simbologia que é colocada no relato, a intenção do evangelista, que é São Mateus, quando escreveu assim, dessa maneira, porque ele está querendo mostrar, primeiramente, Jesus veio para todos, instituiu a igreja para continuar a sua obra evangelizadora e quer que nós estejamos sempre em busca daqueles que estão afastados, indo de lugar em lugar. Então isso aqui está muito claro logo no início. A barca representando a igreja, o mar representando toda a existência humana, a realidade das coisas, as dificuldades, os desafios, os mistérios, e nós nos deslocamos para ir a outros pontos. Não devemos ficar somente entre nós mesmos. Por exemplo, a igreja, ela não pode ficar só para dentro dela. Nós criamos as pastorais, os movimentos, os serviços, e muitas vezes a gente tem que estar chamando a atenção, porque as pessoas se acostumam, gostam, né, do grupinho, daquele encontro, daquelas pessoas, e ficam somente ali. Nós temos que ir a outros também que possam gostar do que nós estamos aproveitando, né? E essa indicação aqui está bem clara no início do Evangelho. E o que é que Jesus encontrou? Encontrou um grupo de pessoas, né, que levavam um paralítico deitado na maca. Também essas palavras têm uma força de mostrar para nós a situação de vida das pessoas. Um paralítico, quer dizer, alguém que não pode agir muito, né?
não se pode movimentar. Depois deitado, não é? Deitado, está acomodado numa maca, quer dizer, num objeto que faz com que você fique parado. Então, mas Jesus vê aí uma fé no grupo que está levando aquele paralítico. Talvez o paralítico, como ele já é parado, deitado, não pode fazer nada, mas as pessoas, elas têm uma fé grande e elas acreditam que Jesus, já que está ali, ele possa fazer alguma coisa. Eles acreditam num ser superior, não somente na força humana. E por isso que Jesus, quando vê o homem paralítico, Jesus vai dizer assim: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Então Jesus foi à raiz do problema. Nós estamos às vezes paralíticos, às vezes estamos acomodados, deitados, e às vezes ficamos até nas macas. As notícias que mais nós ouvimos agora é que as pessoas estão nos corredores dos hospitais em macas. Então isso é a situação humana. Nós estamos desacreditados, nós estamos inertes, passivos, não temos coragem. Então, por isso vem as doenças e por isso vem as desgraças. E quando Jesus agiu, quando Jesus foi curar o homem a partir da sua raiz, né, do seu problema inicial, que é o pecado, porque tudo isso que está acontecendo, de miséria, de falta de insumos, de leitos nos hospitais, tudo isso é por conta do pecado. O pecado do egoísmo, o pecado de você querer concentrar tudo e para si, e não reparte, não ajuda, não procura prosperidade, fazer com que se desenvolva. Eu estou abismado aqui pensando, recebi há pouco tempo uma notícia daquela situação ali, naquela região que você vai de João Câmara até Macau, vai para Guamaré, vai ali para Alto Rodrigues, a estrada do óleo, acolá para Pendências. Então, as dificuldades, muitos traficantes, muita desgraça, as dificuldades nas estradas. Então, vejam bem, em 1970 eu fui para aquela região e de lá para cá já são 54 anos e a gente não vê quase uma mudança. Era para estar um paraíso, não é? Então, o que é isso? É um descaso, não é, da sociedade, não é? Não quero culpar aqui uma pessoa ou outra, mas somos todos nós que habitamos esse estado, né? Tem países na Europa que são menores do que o Rio Grande do Norte, e são países. Nós somos um estado e ainda estamos vivendo isso, mais de meio século, e quase que não houve assim progresso. Uma coisinha aqui, um ventilador acolá, um projetinho para lá, outro para cá, mas falta a gente dizer: coragem, teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda, não é? Para que o Filho de Deus tenha poder, tenha autoridade de perdoar os pecados, eu também digo ao homem: pega a tua cama e vá para casa, levante-se. Então é isso que precisa, sinal de ressurreição, de vida nova, não é? Não podemos ficar criaturas paralíticas, nós temos que querer criaturas novas, libertadas, não é? Do amor, um novo povo, marcado pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, pelo acolhimento, pelo interesse de querer o progresso. Aí tem gente, grupos com corações duros, não é? Como esses mestres da lei e os escribas, que não compreendiam o gesto de Jesus e por isso queriam condenar Jesus,
porque não queria que ele revolucionasse, que ele ajudasse as pessoas a saírem da pobreza e da miséria, porque fica muito mais fácil a gente ficar curtindo, né, essas pessoas assim, e de vez em quando dá um prato de sopa e acha que está tudo resolvido. Então isso é uma questão séria nos nossos dias. Precisamos de coragem, precisamos de nos levantar, precisamos de tomar a maca e sair para casa para ver o que é que a gente pode fazer. Então o evangelho de hoje é um chamado muito grande para esse momento que nós estamos vivendo, e não aceitar de cima para baixo as regras e as leis que vêm cada vez mais para destruir e não para salvar e para libertar o homem daquele pecado, daquele mal que lhe oprime e que lhe escraviza. Rezemos dizendo: ó Deus, pela graça da adoção nos tornastes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 9, do versículo 1 ao 8º. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.